Então, muito boa noite a todos, a todas e todes, né? Estamos muito contentes com mais um evento. Esse temos no título Vozes Invisibilizadas, e aí o complemento vai ser seguido com os componentes da equipe que estão aqui presentes, e aí eu passo a palavra, que é o Lucas, Sidney e a Mirelle, né? Então, passo a palavra a eles, que a partir de agora vão realizar mais um evento da disciplina Práticas de Extensão em Ciências Sociais Zoom. Boa noite. Bem, boa noite, pessoal. Eu vou começar aqui falando e os meninos falam um pouquinho também. Então, a gente nosso trabalho tem a intenção de buscar trazer vozes que não se ouvem, né? Pessoas que não se veem, que literalmente não são vistas nem pela sociedade, nem pelo Estado, nem pelas suas famílias, que assim pode colocar de forma um pouco mais próxima. Os meninos vão falar um pouco sobre a experiência deles, mas de antemão, assim, acho que a experiência, o sentimento comum de nós três foi de um aprendizado que ultrapassa realmente assim ultrapassa realmente o que a gente vê na TV, o que a gente vê nos filmes, o que a gente lê nos livros, o que a gente até enxerga um pouco quando está caminhando pelos caminhos da vida, né? Num semáforo da vida, numa praia da vida em que a gente encontra essas pessoas, quando a gente as encontra, né? Então, são situações que a gente vivenciou e que eu acho, eu estou falando na primeira pessoa, mas eu acabo falando no coletivo por mim e Mirelle, que eles vão falar também. Por mim, Mirelle e o Lucas. Que cria um impacto na gente humano. Assim, vai um pouco para além do trabalho científico que a gente possa querer estar fazendo, né? A ciência vale como ferramenta para a gente tentar compreender essas histórias e essas situações. Mas a gente é humano e são coisas que acontecem, enfim. Então, para começar, é só para dar uma introdução, vou deixar o Lucas falar um pouquinho e a Mirelle falar um pouquinho, e aí a gente vai apresentando um pouco do que a gente conseguiu. No final, a gente gostaria de me falar, professora, porque aí essa introdução a gente fala do que foi antes da gente, certo? Mas eu tenho várias pontuações que eu gostaria de fazer sobre o que, depois que a gente vê o que a gente trouxe, para que a gente fale um pouco com mais contextualização das nossas dificuldades que tivemos e etc, tá certo? Lucas, Mirelle, se quiserem falar. Bom, eu vou ser bem breve na minha atuação, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado também pela participação aqui. Faço algumas das minhas palavras já do Sidney. A gente lê muito sobre certos temas na academia, mas é só quando saímos dos muros da universidade ou das salas virtuais da universidade, como estamos agora, é que a gente vê o quão complexo é o objeto em que nos propomos a estudar. Eu falo agora um pouco mais da minha experiência no singular, que eu repensei muito em alguns momentos o próprio fazer científico da profissão que eu estou me dispondo a seguir. Não é fácil, e já dando um adiantamento um pouco do material que a gente vai apresentar, só quando o documentário rolar vocês vão entender. Nós acompanhamos a distribuição de um sopão pelas ruas de Maceió, e às vezes você não tem o que dizer quando você encontra essas pessoas. Elas estão lá, nos semáforos, na estação de trem, nas calçadas de banco. Você às vezes não a vê, ou vê e desumaniza, né? É algo que existe, mas só quando você tem um contato assim é que realmente salta aos olhos o real problema, né?
alguns desconfortos, talvez foi a minha primeira experiência de campo, assim, com o público em situação de vulnerabilidade. Algumas questões éticas, metodológicas vêm à mente, né? Como você indagar, como você abrir um canal de fala com essas pessoas. Vem na mente também, se eu não estou invadindo o espaço do outro, será que o outro quer falar? Será que o outro se vê assim? Será que eu também gostaria de me expor? Será que... Enfim, são várias indagações que surgem, mas vejo-as menos como um empecilho, mais como um exercício de autorreflexão do meu próprio saber científico, né? Creio que seja necessário para o pesquisador ter essa reflexividade do campo, que ele possa pensar essas questões para que não trate os seus interlocutores como mero objetos ou livros abertos que estão ali para ser usufruídos por ele. Então, eu, de antemão, parece uma conclusão, mas já vou dizendo quão foi rica a experiência por suscitar essas questões e, com certeza, em trabalhos futuros, eu repensarei e relembrarei das questões que me indagaram nessa situação. Já também adianto que essas mesmas questões nos limitaram em alguns aspectos da nossa proposta inicial, mas são mudanças que ocorrem no percalço, né, do trabalho, e serve também como um grande aprendizado. Passo a palavra para a Mirelle agora. Boa noite, minha gente. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Então, como o Lucas falou, né, a gente lê tanto sobre a situação da desigualdade social nos livros, né, mas quando a gente vai para campo pesquisar, estudar a respeito, a gente se depara muito com a realidade, né, que ela realmente é dura. São famílias inteiras ali em situação de rua. Então, foi algo que serviu para a gente sair. Estou falando a gente, né, porque fomos nós três, para a gente sair da nossa bolha, né, da nossa zona de conforto e aprender um pouco mais sobre a vida, né? Foi uma coisa que a gente fez no intuito, lógico, de fazer esse trabalho e apresentar para vocês, mas que nos serviu de aprendizados para a vida. Então, assim, fomos muito bem recebidos já pelas mulheres já do Sopão. São pessoas incríveis, a gente vê que elas têm um coração enorme por estar fazendo uma ação dessas quando poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? E, assim, sem apoio nenhum, né, do Estado, que poderia ser algo bem maior se tivessem apoio do Estado, mas não tem, então é algo que ela faz com doações. E foi muito bom, assim, viver essa experiência, né, sentir isso na pele. Eu acho que isso acaba enriquecendo demais o nosso trabalho, porque vimos bastante coisas assim que realmente é de partir o coração, mas que bom que tem as meninas, né, que passam e veem, enxergam eles com o ser humano que são, e não coisas simples como um copo de água e sopa, que é alimento e água, que é algo tão essencial na vida do ser humano, mas que faltam a eles, né? Eles são meio que invisíveis pela sociedade. Então, é basicamente isso. A gente já pode apresentar o nosso vídeo, porque o restante eu vou pontuar, como o Sidney falou, mais para frente, né? Depois que vocês verem o nosso documentário. Meu nome é Django. É um prazer, né, ter vocês aqui comigo, conosco, representando a todos. E eu estou na casa há 5 meses. Né, na época eu vim de São Paulo e fui para Marechal, porque eu tenho um trabalho com aconselhamento, faço parte de um projeto. E fiquei alguns meses, logo no começo da pandemia. Fiquei um período em Marechal. Então isso me afetou, a questão do isolamento, de não poder estar atuando, as escolas fecharam. Então tudo isso cria um sentido de prisão
de isolamento, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né, um vírus novo, algo tão novo que assustou muitas pessoas. E isso me afetou bastante. E a Casa de Rankines, eu conversei com o Frei João, falei para ele sobre as dificuldades que estava tendo e fui acolhido na Casa de Rankines com minha esposa para me envolver, me relacionar e sair daquele momento de tanta fragilidade que eu estava vivendo. Fabrício. Quantos anos você tem? 3,5. Há quanto tempo você trabalha aqui? Primeiro mês. Primeiro mês? Você começou agora. Tá. Como é trabalhar com essas pessoas? Vou começar logo do começo. Tá. Primeiramente, eu não sou daqui, né? Sou soteropolitano, sou de Salvador. E ultimamente eu entrei aqui através que eu fui roubado, não tinha pra onde eu ir. Acabei ficando 20 dias na rua. Achei esse abrigo não aqui, como era lá no Colégio Rua do Sol. E porém vim ter a oportunidade de poder estar sempre colaborando e ajudando. E hoje estou aqui trabalhando junto com eles, ajudando cada vez mais, né? Por ter tido a oportunidade de poder colaborar. Mas eu tenho uma vida já muito antes, bem no passado também, né? Porém eu sou um ex-jogador de futebol também, né? Tenho 12 anos para jogar bola. Sou marceneiro também, né? Mas acabei entrando na cidade que eu nunca morei, aqui em Maceió, por ser de Salvador. Já morei em Recife, já trabalhei em casa de recuperação, né? Como professor, instrutor e obreiro também. E hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui, né? Ajudando, tipo, servindo, que hoje em dia, quanto mais você serve, mais você é servido. E muitos acham que é melhor ser servido do que servir, né? Então aqui nós temos que tratar as pessoas com atenção, com carinho, com respeito. Não importa o que ela venha falar com você, mas você tem que baixar a cabeça e ajudar cada vez mais. Porque eu sou um ex-dependente também, né? Já usei drogas bastante também. E hoje eu trabalho psicologicamente a minha mente e ajudando aquele que eu vi que eu estava no mesmo lugar que ele, eu não estou mais e eu posso ajudar. Eu ajudando ele, eu me ajudo cada vez mais a me fortalecer e não cair sem me levantar. Nosso projeto era se doar numa casa de recuperação ali em Marechal Deodoro. A gente fomos para lá, só que não deu certo. Porque lá é só pessoas que usam droga, eu nunca usei droga. E meu marido, eu não vou contar a história do meu marido que não convenha, né? Entrar ele no meio, né? A gente se doamos lá e a gente alugamos uma casa, nós ficamos numa casa alugada lá. Só que alugar a gente não deu como dar o início e a gente veio pra cá. E a gente veio pra cá antes da epidemia da gripe, que começou antes. E a gente nunca ficamos na rua, Deus nunca deixou faltar nada pra nós. Então, a Casa de Rankines, ela me deu essa possibilidade de poder, além de superar aquele fator psicológico, né, de negativo, justamente, eu consegui, através do espaço, me relacionar, conhecer outras pessoas e ter toda a questão do entendimento da minha vulnerabilidade, né? Inclusive eu até peguei Covid-19, fui pro CAS, eu dei até uma entrevista pro pessoal do CAS também. Então a Casa de Rankines me ajudou muito no sentido, né, que eu já tinha um medo da própria doença em si quando eu estava em Marechal e depois a confirmação da doença, né, que era o que eu mais temia. Mas graças a Deus estou curado e assim, como vocês já viram o espaço é uma casa de passagem, de acolhida que tem projeto para indicar, né, um caso de eu poder encontrar a minha própria autonomia, né? A gente tem essa consciência aqui, da onde nós estamos, só que nesse processo de acolhimento, né, de sair da situação de vulnerabilidade, retomar a questão social, né, a vida comum, né, isso leva um período de tempo. E é justamente essa característica da Casa de Rankines, né, dar essa possibilidade para os acolhidos, né, de poder se retratarem, fazer um inventário moral de si mesmo, retomar os seus sonhos, os seus projetos, a sua autoestima, que é muito importante isso, a questão da autoestima. Porque eu venci, e é possível vencer, longe das drogas, longe de todas as químicas que não presta. Eu nunca usei droga porque droga mata. Droga, ela destrói a família, destrói a pessoa em si também. É um prato, se você pegar o prato, se você sair, é complicado.
Nunca vocês pegam esses pratos. Você tem que viver a vida, dizer sim à vida, a sua liberdade. Porque a vida tem muitas voltas. Porém, para você mudar, primeiramente, não é de estado nem de lugar. É você mudar o seu interior para mostrar onde você está, para lá frente saber onde você vai estar também. Como Deus diz, né? O começo, meio e o fim, né? Porém, o hoje a gente está vivendo. E o amanhã, você sabe? Para saber viver hoje, como quer viver o amanhã também. Então, é dando se recebe o melhor para alguém, para você também ter o melhor de alguém também. E é o que os atletas fazendo, tipo, mostrar o melhor. Tipo, você é melhor, você é melhor, você é melhor pelo que você faz de melhor. Você não é melhor pelo que você faz para ser melhor, mas você faz melhor para ser melhor. Então, a gente foi um contato muito forte, né? Principalmente esse da casa de passagem São Francisco de Paulo, né? A gente teve uma conversa muito rica com a Fabiana, que é assistente social de lá. Claro que tiveram alguns infortúnios que adiaram o nosso contato, né? Ela pegou Covid durante os nossos contatos, enfim, que bloquearam a nossa ida, mas ela disse uma frase lá, na hora da nossa conversa, que tudo tinha seu tempo, né? Que há tempo para plantar, para colher, e que se ocorreu dessa forma, porque era para ter sido assim. Então, foi muito forte. Eu lembro que ela contou de maneira breve a história da casa um dia, contou algumas situações que passou, e aí no fim ela fez uma pergunta que ela ficou sem resposta. Ela perguntou, e aí, era o que vocês esperavam? A gente ficou de cara no chão, não sabia o que responder, ficamos ali muito impactados na hora. A gente acompanhou o almoço, né? Foi um dia de sábado, perto da hora do almoço, a gente viu o pessoal almoçando, uma dificuldade metodológica, e aí técnica mesmo, da etnografia, né, da observação, é que a gente não teve tempo hábil de criar uma relação de confiança para entrevistá-los de maneira mais detidamente. Muitos deles têm, além de que, primeiramente, a situação é muito delicada, são pessoas em situação de vulnerabilidade, e a própria Fabiana nos disse que alguns deles respondem por processos policiais, enfim, que talvez tenham problema em divulgar a imagem, de se abrir, de se chegar. Deixou até uma porta aberta, e a gente pensa seriamente nisso, de um trabalho a longo prazo, de expandir esse trabalho, da gente criar uma relação mesmo de visitas frequentes, desenvolvendo uma atividade, e conseguir obter esse material, né, etnográfico mesmo, que acredito que a gente vai comprar essa ideia mesmo, de fato, porque só nesse protótipo foi riquíssima a experiência, mas no sopão mesmo, a gente acompanhou a feitura da sopa, né, como vocês puderam ver, e antes de mais nada eu queria reforçar o quanto são pessoas que estão fazendo um serviço muito grande, né, porque poderiam estar no sábado, no seu descanso, trabalham a semana toda, poderiam estar gozando aí do seu lazer com as suas respectivas famílias, mas estão passando um dia inteiro, porque eles gastam praticamente o dia inteiro, começam o preparo ali da sopa, 1 hora, por aí, às 13 horas da tarde, e terminam a entrega às 10h30 da noite. Então, são pessoas que dedicam, talvez até o único momento de descanso que tem para a causa, né? Então, e sem apoio nenhum, acho que essa é uma grande demanda, que é preciso falar, reafirmar. Essas pessoas não têm apoio nenhum. Elas fazem de doação. A comunidade, no caso da Igreja Luz para os Povos, é a própria comunidade da igreja que se reúne para adquirir aquele alimento para produzir 400 copos de meio litro de sopa. É muita coisa se a gente for pensar. Se a gente for parar para pensar, gente, 400 copos de meio litro. Então é muito gás que eles gastam, muita verdura, muita carne. Então é surreal a gente pensar que é tudo feito só com doação. E eles só fazem uma vez por mês, porque, obviamente, não dá para fazer mais vezes, né? É uma limitação.
E no caso da Casa São Vicente, Passagem São Vicente de Paulo, o Sidney também vai complementar essa informação. Eles tiveram um apoio mesmo substancial agora no período da pandemia, né? Um auxílio quase é a mesma lógica do auxílio emergencial para algumas instituições nesse caso. Porque como a Fabiana, nossa interlocutora, falou, né? Durante a pandemia, se essas pessoas não estão lá, elas estariam mortas. Porque pediram para ficar em casa, mas essas pessoas não tinham casa. Estariam na rua. E ela também reportou que o número de essas pessoas no começo da pandemia, como a circulação nos espaços públicos diminuiu, essas pessoas ficaram sem ter como pedir. Ou seja, o pouco que conseguiam de pedindo acabou por causa da pouca circulação de pessoas. Então, a Casa de Passagem São Francisco de Paula, ela salvou muitas vidas, não só por fornecer água e alimento, mas por ter servido de casa para essas pessoas no momento de isolamento. É o básico. Se o Estado não tem um aparelho que faça isso, que apoie um aparelho que faça, de origem, de razão social. Então, é lindo o trabalho, a gente não quer romantizar aqui nada, quer, na verdade, reafirmar uma demanda, que essas pessoas precisam de apoio. Eles são, podemos chamá-los de heróis do dia a dia, heróis também invisíveis. O título é Vozes Invisibilizadas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas o pessoal que faz esse serviço também são invisíveis, de certa forma. Eles são invisíveis. A gente não vê falando sobre essas casas de passagem. A gente não vê falando sobre uma ação da Igreja Luz para os Povos. E eles não recebem auxílio do ente estatal. Então, de certa forma, são também anônimos na sociedade. Então, eu particularmente fiquei muito tocado por um pequeno detalhe quando a gente acompanhou a Kombi da Pastoral da Igreja Luz dos Povos, para os Povos, que quando a gente chegou em dos locais, a primeira coisa que a pessoa atendida perguntou não foi nem pela sopa, foi por água. Essas pessoas não têm água potável. Só a gente parar para pensar, onde essas pessoas conseguem água potável todo dia? Não conseguem. Então, foram, se eu não me engano, 3 garrafões de 20 litros de água. Acabou no instante. Porque a maior demanda não é nem a comida, é água, gente. Então, isso me chocou muito na hora, porque o foco, primeiramente, parece ser a sopa, parece ser a comida, né? Mas quando chega na hora, as pessoas, alguns recusam até a sopa só para ter a água, né? Então, e sobre a Casa São Vicente de Paulo, outro detalhe que eu queria ressaltar é que são mais de 200 pessoas. Eles têm capacidade para 400 pessoas. Como eu disse anteriormente. Então, é só a gente parar para pensar. 400 pessoas. São 400 pessoas a menos na rua. São 400 pessoas a menos a ponto de praticar, por exemplo, uma contravenção para sobreviver. Não é só ter alimento e ter água. É evitar que termine praticando uma contravenção para poder sobreviver, né? Então, são trabalhos que devem ser notados urgentemente, devem ser amparados urgentemente, por doações voluntárias, pelos entes públicos, porque prestam um grande serviço. Serviço esse que nem deveria ser obrigação da sociedade civil. Né? Delegar tudo para o Estado, mas também o Estado ele precisa amparar essas pessoas. Então, foi um trabalho riquíssimo, uma experiência muito marcante, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o nosso objetivo primeiro, que era conseguir essas pessoas falando diretamente conosco, mas conseguimos os depoimentos feitos anteriormente. Fica a lição de como lidar com o campo, né? De criar relações, de que é um trabalho contínuo. Você não pode chegar em qualquer lugar
e querer que as pessoas abram as suas vidas, faz pensar muitas questões éticas e metodológicas da pesquisa em campo. Então, é um aprendizado tanto afetivamente, posso dizer assim, emotivamente, e também para a formação técnica da gente. Como pessoa, como futuro pesquisador, foi um trabalho riquíssimo para mim, creio que também para os meus colegas, e que de alguma forma tenha ajudado tanto a divulgar, a trazer essas histórias que vieram do trabalho dessas pessoas que abdicam do seu lazer sem obrigação para prestar um serviço desse. E também espero que fique a reflexão para os colegas, os pares, né, sobre como é difícil fazer trabalho de campo, principalmente em contextos como esse, onde questões éticas sobre anonimato, sobre privacidade das pessoas, né, que espero que essas reflexões fiquem, né. A gente não pode simplesmente entrar e querer que as pessoas falem as vidas delas e do nada assim. Então, é isso. É realmente o nosso objetivo, né? Mostrar como é a situação das pessoas. E fui no Sopão e pude ver de perto, como eu já disse anteriormente, as mulheres de lá são muito acolhedoras, então isso faz parte das pessoas que elas são, né? Independente de quem sejam, as pessoas, elas são bastante gentis e acolhedoras, e a gente sabe que elas fazem isso de coração mesmo, porque como o Lucas falou, não é todo mundo que se dispõe do seu tempo livre, do final de semana, para ajudar o próximo, né? E assim, a gente passou pelo centro de Maceió, que é um lugar tão movimentado, onde as pessoas estão sempre correndo, a vida está correndo, e a gente sabe que essas pessoas em situação de rua, elas acabam passando batido, né? Digamos assim, elas são invisíveis para muita gente. Então, saber que tem alguém que estende a mão para elas, que oferece alimento, que oferece água, mostra a eles que alguém se importa, entendeu? Não só elas da igreja, mas também qualquer outra pessoa que passe e ajude, até com roupa, ou cobertor, ou algo assim. Então, eu acho que isso é de extrema importância para eles, né, que estão lá jogados, excluídos da sociedade, invisíveis, que alguém passe e estenda a mão. Eu acho que isso é um ato até heróico, não romantizando, né, como o Lucas falou, mas assim, queira ou que não queira, é de extrema importância para eles, entendeu? Alguém que os vejam, que pare, que dê um pouco de atenção. E olhando agora os depoimentos da Casa de Rankines, é o mesmo processo, né? São pessoas que não têm obrigação nenhuma, que vivem de doação e que, se tivessem um apoio do Estado, com certeza seria uma coisa bem maior, as pessoas seriam muito mais gente sendo ajudadas, mas que infelizmente não tem, né? Então, eles ficam dependendo de doações, e o que é muito importante. A experiência em si, para mim, foi como uma viradinha de chave, né? Na cabeça, porque a gente vê a realidade de perto, a gente sai da bolha e acaba participando e vendo que, de fato, é bastante difícil. Hoje acaba acontecendo outras. A gente eu tinha 4 lugares, depois ficaram 3 lugares. Eu queria ter trazido também uma casa de crianças que são recebidas, mas a gente não teve como ter acesso devido à pandemia. Mas aí a gente foi para esses moradores de rua, basicamente, na igreja, e para os moradores de rua de uma casa de passagem. Não tem, morador de rua, mas um que está na rua, propriamente dito, e outro que está de rua, mas está dentro de uma casa fechada, sendo tomado conta. Então, assim, é a mesma realidade de pessoas com o mesmo problema, mas tratados de formas diferentes. Pode ser que eu seja repetitivo nas falas, por causa do que o Lucas falou e da Mirelle, mas preciso enfatizar isso. De um lado, são pessoas que não têm a menor obrigação de estarem ali fazendo o que fazem. Elas não enriquecem com isso.
elas não lucram com isso, elas não ganham nada com isso. O máximo que possam tirar é o salário pelo sustento para poder estarem ali, mas não é lucro. Você vê que não é... eu vou nomear assim. Na igreja lá do Clima Bom, eles são um grupo pequeno, 100 pessoas dentro da igreja, 100 a 150 pessoas, é um grupo pequeno. Mas veja, são 100 pessoas que juntam um pouquinho que tem de um bairro pobre, que vocês sabem que o Clima Bom é um bairro pobre, né? Na grande maioria as pessoas são pobres, de classe baixa, de renda baixa. E acabam, melhor assim, acabam o pouco que tem ajudando a quem não tem. Então, é um trabalho que é humanitário, assim. A gente às vezes a gente acha, eita, vou fazer doação para Moçambique, para o Congo, para onde for, para um desastre ambiental, que não é que não se tira esse direito de que não seja necessário se fazer isso. Mas aqui do lado da gente tem, e a gente às vezes nem sabe, né? Às vezes a gente não sabe. Como o Amirélio falou, e é uma coisa bem pontual. Você passa pelo centro da cidade, eu quero que vocês agora, quando forem passar pelo centro da cidade, olhem para as pessoas e tentem identificar quem é passageiro, transeunte, quem é que faz aquele centro a sua casa, a sua moradia. E no dia a dia da gente passando por lá, eu acho que quase ninguém percebe. A não ser se for um moleque pequeno, descalço, correndo pela rua, e aí você já percebe que realmente aquilo ali deve morar por ali. Mas, tendo isso, vocês não conseguem imaginar que sejam tantas pessoas morando na rua, no centro da cidade. É só ir ao centro da cidade às 10, 11 horas da noite, você vai ver quantas pessoas tem ali dormindo na rua. E eu não estou falando de 10, 20 pessoas, tá, gente? Eu estou falando de, eu acho que umas 500, 600 pessoas, porque eu vi muita gente e eu não sabia que isso existia. Por quê? Porque eu vivo na minha bolha, né? Todo mundo vive digo bolha porque eu acho bonita essa palavra. A gente vive na nossa bolha, no nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nosso dia a dia, nossas coisas. A gente vive na nossa bolha. A gente sabe que a miséria existe, a gente sabe que a fome existe, mas a gente não tem a dimensão da quantificação do que isso é, porque isso é grande e não é pequeno. Eu acho que 500 pessoas sejam poucas pessoas na rua. E se eu estou falando de 500 pessoas que eu fui, os meninos, junto com a igreja do Clima Bom, estou te falando agora que tem mais 500 pessoas em uma outra casa de passagem que fica próximo a uns 300, 400 metros de distância. Então, assim, eu já estou falando de quase 1.000 pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas medianamente nossas cidades do interior tem 5.000 pessoas. Eu estou falando de quase uma cidade inteira jogando no meio da rua, numa cidade pequena, capital como Maceió. Você agora tira o resto do país. Você olha para Recife, imagina Salvador, você imagina Porto Alegre, imagina as grandes capitais, como isso não deve ser muito pior do que isso. E isso a gente tem que ser, eu vou dizer, profissional, né? Porque a gente é estudante de uma disciplina, mas estudante de uma ciência, e a gente está aqui para se formar como cientistas, seja fazendo bacharelado, fazendo licenciatura, não importa, a gente está se formando como professores de ciências sociais ou como cientistas sociais. Mas a gente é profissional, no fim das contas. Mas a gente é humano também, né? A gente é humano também. A gente vê aquilo não tem como você ser indiferente àquilo. Por mais que você diga, se eu vou ser objetivo ao estar ali, não existe, eu não consigo ser objetivo estando ali. Se eu tiver que ser aprovado ou reprovado por eu ser objetivo ou não, por estar ali, eu estou reprovado, porque eu não consigo. O Lucas falou sobre a água. Eu entregar o sopão, um copo de sopão ao rapaz, ele disse assim: dê para quem não comeu ainda hoje, porque hoje eu já tomei uma sopa já. Mas me arranja um copo de água que eu estou com sede, porque ainda não bebi. E uma pessoa não tomou um copo de água. Então quer dizer que se eu pegar um copo de água da torneira que eu não tomo, porque a água é suja da torneira, essa pessoa toma com o maior prazer do mundo, porque ela ainda não tomou água hoje. E é capaz de ela chegar e tomar água que estiver correndo da chuva, porque não tem de onde tomar. Não tem de onde tomar. Então, o ser humano chegar a um ponto onde ele não tem um copo de água para tomar, uma coisa é você ver isso num lugar onde está em guerra,
Então a gente foi para esses lugares que tiveram essas coisas. A gente, na igreja do Timapom, ele é liderado por um colega meu, um amigo próximo meu, que eu conheço há uns 10 anos. Para você ver como são as coisas. Eu conheço ele há 10 anos e não sabia do trabalho dele. Fora esse ambiente dele. Eu não sabia que ele fazia essas coisas. E eu disse, rapaz, essas coisas você tem que divulgar. Aí ele chega para mim e disse, a gente faz, mas a gente não diz que faz, a gente só faz. Eu disse, não, mas se todo mundo que a gente convive junto soubesse que você fizesse, talvez a gente ajudasse até com mais alguma coisa. Aí disse, mas ficar aí parecendo que eu estaria me beneficiando de alguma coisa que eu faço porque eu faço de coração. Então, assim, você imagina que eu conheço uma pessoa há 10 anos e eu não conheço ela, né? Eu conheço ela há 10 anos, convivo com ela há 10 anos, literalmente, praticamente todos os dias que trabalha comigo. A gente almoça junto, de vez em quando a gente vai para as festas junto, mas eu não sabia desse trabalho dele. Então, é até contraditório, né? E você descobre que tem uma pessoa dessa que faz um bem desse, que aglutina várias pessoas ao seu redor, que bate porta em porta no bairro onde mora, mesmo que a pessoa não seja da igreja, bate porta em porta, eu sou fulano de tal da igreja, estou indo fazer um sopão esse final de semana. Você tem alguma coisa para dar para a gente fazer, para ajudar? Tem um dar uma coisa, dar outra, uma coisa, dar outra. Aí tem aí 400 sopões, 400 copões de sopa, que são 400 bocas que vão comer. E aí eu queria fazer um adendo sobre isso. Eu saio da bolha para ver um negócio desse. Eu sei que essas coisas existem, não é que eu não sei que essas coisas existem, não é isso que eu não sei. Eu não vejo, eu não vivencio, eu não experiencio, eu não olho, eu não toquei. Se eu não toco, eu não sinto. Se eu não sinto, eu não sei. É assim, tem coisas na vida que a gente reflete e compreende. Mas tem coisas na vida que a gente precisa, antes de refletir, compreender, sentir. Precisa essa subjetividade humana. A gente precisa botar a mão e sentir. Se a gente não sente, a gente não internaliza e a gente não compreende de fato o que é isso. Porque você saber que isso existe é uma coisa, você a vivenciar é outra coisa totalmente diferente. Se for igual, vá lá e me volte para dizer que não é igual. Não é igual, não, é igual, assim, não tem diferença não. Então vá lá, faça isso, experiencie para você ver, né? E aí a gente parte para casa de passagem. E eu achando que estaria um pouco mais preparado para ver certas coisas a gente não está preparado para ver. Aí vai para casa de passagem, é recebido pela Fabiana. Existem lá duas assistentes sociais e 2 psicólogas. A gente teve contato com a Fabiana, que é assistente social, chefe, que é a que administra a casa de passagem lá na Praça dos Leões. A gente está falando de gente, pessoal, que não tem título de eleitor. Se vocês são cidadãos, ou chamados de cidadãos, é porque vocês votam. Aquele que não vota, a não ser que não tenha menos de 16 anos, não é cidadão. O que é ser cidadão, né? Cidadão é você votar. É você ter direito a escolher quem lhe governa. Isso é um ponto. Ser cidadão é ter direito a ter uma carteira de trabalho. E essas pessoas não têm carteira de trabalho porque elas não têm identidade. Essas pessoas não têm identidade, não têm CPF, não têm carteira de trabalho, não têm título de eleitor. Essas pessoas não têm reservista, não vão ao exército, os homens. Então, essas pessoas não têm nada disso, elas não existem. Elas, de verdade, elas não existem. Nem para a sociedade, porque se para a gente elas não existem, porque você passa pelo centro da cidade e não vê as pessoas e elas estão lá, se você passar agora e olhar melhor com o que a gente está trazendo para aqui, vocês vão ver que elas existem, elas estão lá, e elas nem existem para o Estado. Porque se alguém aqui tem Bolsa Família, está cadastrado no CPF. Mas se você não tem CPF, como você pode cadastrar o Bolsa Família? Certo? Se você não tem CPF, como você pode receber alguma ação pública do Estado? Como você pode receber alguma coisa da assistência social? Como você pode cadastrar seus filhos para poder receber o Vale Gás? Essas pessoas, elas não existem. O Estado não sabe que elas existem. Quando elas morrem,
elas não são enterradas como pessoas. Porque como é o nome dessa pessoa? Se ela disser que se chama José da Silva, ela vai ser enterrada como José da Silva. Mas não existe um documento que comprove. Essas pessoas não têm nome, não é porque elas são apagadas da história, porque os nomes delas não estão na história. Elas não têm nome porque elas não têm nome mesmo, elas não existem para o Estado, elas não existem. Aí vocês perguntam, então como é que chega para o Estado? Como é que chega do Estado a assistência para essas pessoas? Através dessas pessoas que estão lá. E essas associações, essas ONGs, essas instituições de caridade. Vejam que a gente foi em 2 instituições de caridade, em 2 instituições, uma é de conotação evangélica e a outra é católica. Mas são instituições religiosas. Ela tem um aparato, ela tem um princípio de fé, de doação, antes de serem o que são, certo? Não é brincadeira. Mas essas pessoas não tinham mal de ir. Então, foram acolhidas por pessoas que também não tinham a obrigação de acolherem, porque imagina acolher essas pessoas que não têm para onde ir, não têm o que comer, não têm o que vestir, não tem nome, não tem nada. E se elas difundem a Covid? Morria todo mundo dentro de um galpão e ninguém ia saber. Enquanto a gente estava discutindo se era certo ou não ir trabalhar ou não, certos trabalhos existem ou não, a gente devia estar discutindo e quem não tem casa, e não tem para onde ir, e não tem o que comer. Não é fácil você ouvir um homem dizer, pega essa comida e dê a outro, porque hoje eu já tomei minha sopa. Ele poderia ter egoísmo de dizer, eu tomei uma sopa, mas vou tomar 2 hoje. E ele divide a sopa dele. E eu estou falando de uma sopa, gente, um copo de sopa. Não, mas a gente precisa refletir essas coisas, e isso é muito importante. Um prazer grande, não é? O aprendizado é mútuo, vocês sabem, eu assim sempre expresso isso, a gente aprende muito, né, em sala de aula, e esse aprendizado é um aprendizado mútuo, em conjunto, a gente constrói esses conhecimentos, né? E aí eu fico muito feliz de estar vendo o trabalho de vocês, a sensibilidade de vocês, né? A força, né, como eu estava colocando na equipe anterior, e fico muito feliz. Né? Então, esse trabalho de registro de imagem de imagens que vocês tiveram essa sensibilidade de reconhecer que não pode chegar fazendo tudo, que leva um tempo, exatamente, é isso que é o trabalho da gente como cientista social, está dentro dessa relação que é construída com os interlocutores, né? Então, muito feliz, muito gratificante tudo, porque é tudo esforço de vocês, reflexões em cima do próprio trabalho de cientistas sociais que vocês estão nesse trabalho de formação, né? Então, é como eu digo, eu só dou os parabéns, né? Tá me relacionando em salas de aula com alunos inteligentes que são interessados, que produzem, que fazem as coisas. Isso é extremamente gratificante, bom, não é? Então, é a minha alegria de estar testemunhando, né? Essa sensibilidade de vocês, essa capacidade de vocês de refletirem, de estarem mexendo com material que é sensível e vocês reconhecem e tratam dessa forma. Professora, só agradecer, né? Agradecer mesmo, de verdade, de coração. O Lucas e a Mirelle foram bem fundamentais para mim, assim, eu acho que é incrível como eu, que sou o mais velho, queria apoiar, eles que me apoiam, né? O Lucas, vou falar, viu, Lucas? Então, me desculpe. O Lucas, para quem não sabe, pessoal, perdeu o avô no último dia do ano e teve que se refazer aí como pessoa, né? Enfim. A Mirella é esse doce aí que todo mundo conhece. Fica só observando do jeitinho dela e no final chega e resume tudo de um jeito que... Ô, Mirella, você tá dizendo isso mesmo, é você que a gente tá falando, aí surge a menina adulta no corpo de uma menina ainda, que para mim tem 18 anos, mas já tá com 21, né? Mas enfim, eu amei fazer trabalho com esses meninos e só tenho a agradecer a vocês.
Agradecer de verdade, viu? E o convite está aberto de coração. É só chegar que a gente vai. Lucas, quer falar alguma coisa? Eu só agradecer a presença do pessoal. Realmente foi algo assim que no início o semestre está acabando em aula para mim hoje, né? Minha última aula de disciplinas, e quando eu iniciei o semestre eu nunca imaginaria que ele terminaria como acabou, né? Fiquei muito feliz pelo trabalho. Eu gosto muito do curso, das coisas, e isso termina ajudando, né? Então, só agradecer mesmo ao pessoal que se dispôs a acompanhar hoje, ver um pouco do que foi. Acho que o trabalho de cada grupo contribui um pouco para o outro, né? Então, só agradecer a todo mundo, né? E nos veremos nos corredores agora, semestre que vem, que bom. Então, é isso, estaremos juntos de novo. Tá bom. Mirelle, você quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo, professora, a senhora, né, por ter nos auxiliado a fazer esse trabalho, e aos meninos que são incríveis, como sempre, em todo trabalho a gente tá junto aí, né? Lucas, eu admiro muito você, viu, pela sua força, porque não é para todo mundo, não é todo mundo que tem coragem, mas é isso. Eu agradecer a quem assistiu aí, nosso trabalho até agora. Espero que tenhamos conseguido passar um pouco do que a gente queria para todo mundo, né? Que todo mundo pudesse refletir também sobre esse problema. E é isso. Nos vemos no próximo período, se Deus quiser, nos corredores da UFAL, né? Tá bom, vamos lá. Abraço em todos. Boa noite. A gente continua se comunicando. Tchau, gente. Boa noite. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só.